Fala pessoal, estamos aqui para gravar mais um podcast para vocês. Eu sou Caroline, consultora de vendas aqui da De Pauli. Estou aqui com a Ana. Olá pessoal, tudo bem? E também com o João. Pois é, oi pessoal, tudo bom? Sou representante da NICE. Mas antes do vídeo começar, eu peço para vocês já deixarem o like, se inscrever no nosso canal, deixa um comentáriozinho também, é sempre bom. Se tiver alguma dúvida aí, para depois a gente tirar com vocês, tá bom? Agradeço. Bom, João, tudo bem com você? Tudo ótimo. Legal. João, o que você trouxe hoje para mostrar pra gente da NICE? Bem, hoje eu trouxe todo o carro-chefe de controle de acesso que a NICE tem no Brasil, né? Essa maleta de exposição é que eu costumo levar nos nossos distribuidores, dos nossos parceiros, né? E nela tem basicamente tudo o que é usado na maioria das portarias aí de São Paulo, da Grande São Paulo e na maioria do Brasil. Entendi. Toda a solução que vai dentro do condomínio, dentro de qualquer lugar que é necessário um controle de acesso, tem a solução para mostrar dentro da maleta. Exatamente, todo ele. E o que a gente tem aí dentro? Para começar, eu acho legal falar com o cérebro de toda a operação, né, que é o módulo Guarita. O módulo Guarita, o modelo dele é o MG3000, né? Ele vem com essa tela touch, né, mudando todos aqueles aspectos mais antigos que tinham na linear e se adequando a um novo mercado, né, uma coisa mais moderna, uma coisa mais eficiente. No módulo Guarita é onde você consegue fazer cadastro dos usuários, consegue visualizar os eventos, né, onde você consegue também ter uma entrada de rede na qual você consegue colocar ele, monitorar tudo de maneira remota. Então tudo passa por ali. Ele é o grande cérebro da operação. E tem a quantidade de equipamentos que conseguimos administrar dentro desse equipamento? Tem. Nele é o seguinte, nele você tem uma limitação que é difícil você alcançar, porque ele tem uma limitação de 8 receptores de cada modelo. Então o que isso significa? Eu posso colocar 8 multifunções, eu posso colocar mais 8 CTW, mais 8 RTX. Então, eu não sou bom de matemática, não sei quanto vai dar no total. Mas você consegue colocar tudo isso dentro da solução. É uma coisa muito modular. Então, esses são, vamos dizer assim, os limites, né? São 8 de cada equipamento. São 8 de cada equipamento e 12 mil usuários, né? Você consegue cadastrar até 12 mil usuários. Bastante coisa. Muita coisa, né? Tag veicular, cartão, que seja, são 12 mil. E ele é compactozinho assim mesmo, não tem outro tamanho, é somente esse mesmo? Somente esse tamanho. Ele é padrão, né? Ele é desse tamanho, ele segue o mesmo tamanho, as especificações de tamanho do que era o antigo da Linear. Certo. Segue a mesma coisa. E o bacana é que eles mudaram o design de tudo, né? Tudo mais clean, não tem mais aquelas caixonas pretas que tinha antigamente da Linear, né? Verdade. Assim, era feio, não tem como mentir, mas era muito eficiente. Sim, né? Sim. Era uma coisa que todo mundo falava, que ele tinha de feio, ele tinha de eficiente. Então, ele realmente, as coisas ficaram muito mais bonitas, né? Para se adequar ao novo mercado, para trazer essa roupagem refinada, italiana, né? Italiano que se veste bem, então tá aí as coisas também. É mesmo, a NICE é italiana, né? Isso, a NICE... A matriz Isso. da NICE é na Itália, né? Exatamente. A matriz da NICE, ela é italiana, né? Ela já está no mercado faz um bom tempo, lá na Itália, e hoje ela veio primeiro para o Brasil, né? Onde ela adquiriu algumas empresas e criou assim o grupo aqui também, a NICE Brasil. Hoje, falando nisso é até legal, né? Porque no segundo semestre agora, né, esse semestre que a gente está, a gente vai ter a inauguração da fábrica. A gente vai inaugurar uma fábrica aqui no Brasil. Ela fica lá em Limeira, né? Foi investido 20 milhões de euros, o que significa muito dinheiro. Só 20 milhões de euros. Pois é, para a gente fazer um campo enorme. Está lá em Limeira, são 20 mil metros quadrados, né? Dentro da linha de montagem foi injetado 6 milhões de reais. Então foi um investimento muito grande, né? E porque lá antigamente em Limeira tinha a sede da Pessinim, que é também uma das fábricas, das marcas que incorporam o nosso grupo, que
assim, por cima, a gente fala de uma ampliação de 300%. Então, para a gente tentar ter uma ideia do o quanto foi investido e qual é a ideia para o Brasil, né, é muito grande. Então, é isso que passa. E agora, então, só carrega a marca Nice. Isso. Certo? Não tem mais outros equipamentos com as outras marcas, vamos se dizer. É somente Nice. Não. A gente adotou, sabe e respeita a história que foi montada por tanto a Pecinin quanto a Linear, tanto Geno, Omega Sat. Todas essas marcas, elas têm assim, toda uma história, né? E a gente abraçou, só que agora, daqui para frente, todas incorporam o mesmo grupo, né? Então, todas vêm com essa nova roupagem Nice para demonstrar que estão todo mundo no mesmo barco, né? E o controlador facial também já está com um design bem sofisticado, bem diferente também do que tínhamos antigamente, né? Ele tem esse LED na parte de cima, né? Qual assim, a finalidade desse LED em questão? Esse daí é o FRR 300, tá? Então, fazendo uma apresentaçãozinha simples, ele é o nosso facial de entrada. Acima dele a gente tem o 1010, que é para 10 mil faces, tem uma capacidade maior. Só que a gente sabe que muitos dos projetos acabam sendo, vamos dizer assim, mais enxugados, né? Então, por isso a necessidade de fazer o 300. Né? O 300 é para 3 mil faces, tem leituras de 3 milésimos, então você pode cadastrar mais chaveiros ainda. Então, ele é feito mesmo para uma coisa mais de acesso, só que é encorpado, tem as mesmas câmeras e a mesma identidade, né, facial que o nosso carro-chefe, o 1010, tem. Então é uma qualidade garantida, né? E esse LED que você me perguntou de cima, essa faixa luminosa, é para quando tem uma baixa o brilho no local, né, a iluminação é baixa, então ele já consegue corrigir com aquela faixa de LED. E os outros modelos, é o mesmo tamanho, o mesmo designer ou não? Não, o 1010 ele é maior, né? Então ele seria basicamente, ocuparia todo aquele espaço ali da maleta. Ah, sim, bem ele é bem maior. Isso. Ele tem a função anti-fake também? Isso tem, que a gente chama legal. de vivacidade. Então o que é essa função? Às vezes você quer colocar, as pessoas cadastram a sua face, aí vem só com uma foto, né? No celular parece ter a liberação. Aí a gente tem como colocar o grau de vivacidade, né, de 0 a 100%. Então, se você coloca 100%, junto com o sensor de temperatura, ele vai validar se você é uma pessoa real, e aí ele vai fazer a liberação. Ele meio que é como se fosse um infravermelho, né? Isso. Ele vai ver a massa corporal ali, se tem alguma pessoa mesmo chegando perto, diferente de uma foto, né? Isso, exato. exato. Papel. Exatamente. O legal dele é que ele, por conta da pandemia, a gente ajustou algumas coisas nele. Eu ia perguntar sobre isso. A gente conseguiu encaixar algumas coisas nele, que foi o quê? A gente consegue colocar ele para validar apenas a face, então só a sua face está cadastrada. Se a gente também consegue ver se você está de máscara, então se você não tiver de máscara e está cadastrado, ele pede para você colocar a máscara antes de te liberar. Então no ambiente hospitalar, aqui em São Paulo tem UPA, UBS, essas coisas, ele também se enquadra, né? Ele poderia pedir para você colocar uma entrada. Esses dias eu fui no teatro do Sesc, e eles estavam usando também um facial em que tinha essa função, né? Então, só fazer o reconhecimento com a máscara. Exatamente. Se você não tivesse a máscara, ele não libera você para entrar. E ele também consegue ver a sua temperatura. Então, acima de 37,5, ele dá um aviso que você está com uma temperatura corpórea alta, que caracteriza febre. Então, ele também consegue validar isso com o infravermelho. Certo. E o LEDzinho ali de luz, como que funciona? Ele fica aceso o tempo inteiro ou é conforme a aproximação? Tem a opção de deixar? Tem a opção de deixar, e a gente costuma deixar que o cliente escolha o melhor jeito. Então, é configurável, né? Como que se configura ele? A gente coloca ele na rede, você tem uma interface de rede nele, né? Você coloca o IP na mesma rede, você tem uma interface de rede que você consegue mexer tudo nisso. Então você consegue luminosidade, como que vai trabalhar, vivacidade, tudo isso. Por quê?
Porque muitas vezes a gente fala assim, esse equipamento ele é para uso interno. Ou então eles falam assim, mas se a gente botar uma coberturinha, a gente pode botar externo. Válido. Né? Isso acontece. Não adianta a gente falar, colocar limitações, que não é assim que funciona o mundo técnico. Né? Mas por conta disso, a gente fez vários e vários ajustes de câmera. Né? Então, às vezes, para um ambiente interno, chega às 6 horas, bate o sol na cara do facial. Né? Bem ali na tela. Pim! Bateu na frente. Ele não vai conseguir fazer a leitura dependendo das configurações dele. Por isso os ajustes. Né? Então a gente faz os ajustes de câmera, ele consegue enquadrar a pessoa e fazer o reconhecimento facial. Bacana. E quais meios de acesso? Além do facial, eu vi que ele tem um leitor de tag também, ou chaveiro, né? Uhum. Tem senha também nele, ou é só o facial e o chaveiro? Nele a gente trabalha hoje apenas com face ou cartão. Né? Cartão que também seria o chaveiro. É o chaveirinho azul. Esse azulzinho não vai sair nunca de linha, né? Não sai, né? O pessoal ama. É um clássico. Já sabe que é azulzinho e sabe que é nice, né? Verdade. E quanto a, por exemplo, tá lá no condomínio, o cara trocou tudo, colocou tudo nice, porém antes era uma outra marca e eles têm a tagzinha de uma outra marca. Tem como reutilizar ou não? Não, não tem. Por quê? Não tem como. Todos os nossos equipamentos vêm preparados para agir contra a clonagem. Né? Então, isso tanto os cartões quanto os controles também. Então, tudo veio preparado para agir contra a clonagem. Né? Às vezes tem o espertão, que se acha o espertão, que vai lá e, eu não quero gastar mais do que 4... Às vezes, a diferença entre fazer isso e comprar um é R$4, R$5. Só que ele quer fazer essa economia burra, vai lá no senhor chupa-cabra e pede para clonar. Não existe equipamento que não seja clonável. Tá? Falar que existe um equipamento totalmente não clonável é mentira. Só que você tem tecnologias para dificultar ou então para identificar. Que é assim que a gente trabalha. Então, ele foi lá, clonou o seu chaveirinho, tá feliz, né, contente, pimpão com a clonagem. Acha que se deu muito bem. Só que ele aproxima ou ele aperta o cartão, o controle e vai aparecer dispositivo clonado. Mas tem uma certa marca que está fazendo muito parecido com a Nice. Então o pessoal vai lá e compra tudo daquela marca. Isso não impede nada, porque a gente não é bobo, de ir lá e trocar um padrãozinho de leitura e acabar com aquilo ali. Né? Então, é aquele negócio, economia burra. Certo. Né? Que acontece muito, né? Que acontece, infelizmente, muito. É. Você não está sendo inteligente, você está perdendo todo o controle de acesso do seu condomínio. Perde todo o conceito, a estrutura, investimento, né? A ideia de acesso, de segurança, você perde. Você acaba você mesmo deixando aquilo de existir. Exatamente. Né? Exatamente. E sobre o leitor de QR Code? O leitor de QR Code hoje é muito usado pelos integradores. Né? O que são os integradores? São softwares que estão no mercado que integram com os nossos equipamentos. Né? Então tem hoje vários softwares que integram com os nossos equipamentos, que eles usam o nosso QR Code da NICE, que é o LN350. Né? Ele que acaba sendo, então, como que acaba funcionando? Libera-se um QR Code, né, seja tanto para um prestador de serviço como um morador. Ele pega aquele QR Code e faz o acesso. Aproximou, ele faz a leitura. Quando ele aproxima novamente, faz a baixa automática e ele não usa mais. Entrada, saída e pronto. Exatamente. Aí vai depender em cada software, né? Como que ele vai fazer. Então não tem a opção do morador, por exemplo, eu não quero tag porque eu perco, eu só quero usar o QR Code. Ele pode fazer. Tem opção? Tem opção. Tem como fazer. Mas aí todos os dias ele vai ter que abrir esse QR Code, não tem como ficar um fixo. Tem como também? Tem como a gente fazer isso. Legal. Aí é só questão de ajuste fino. Vai depender de cada morador, cada condomínio, mas tem como fazer isso sim. Bacana. Legal. E sobre a antena veicular, o que a gente tem de novidade? Capacidade máxima de tags, o que a gente tem aí de novidade? Eu vi que mudou também bem o design dela, né? Pois é. Comeu bastante, né? Agora ela ficou gordinha, né? Antes ela era mais magrinha.
Pois é. Antes a gente trabalhava com a 6011. Né? Então, na época era linear. Ela trouxe para São Paulo abraçou isso de maneira ótima. Né? Só que aí agora a gente atualizou. Né? Hoje ela está menor, ela está mais gordinha realmente, mas ela funciona com as mesmas capacidades que a anterior tinha. Né? Só que agora a gente não tem mais relato de entrando água, nem nada. A gente conseguiu fazer ela completamente eficiente. Tá? Como a gente sempre indica usar junto com o nosso sistema, com multifunção e o Guarita, então a gente consegue cadastrar até 12 mil usuários. São 12 mil tags cadastradas. Então a gente consegue ter uma gama muito boa de usuários cadastrados. A leitura dela, a gente consegue garantir a leitura até 9 metros. Então, em São Paulo, que é uma doideira, a gente consegue garantir que a leitura seja feita na entrada do seu condomínio a 12 metros. 12 metros, teve a liberação, abre o portão, depois faz o fechamento. E ela já acompanha a fonte? Não. Juntamente com ela? Não. Com ela, o que vai vir é o braço articulado. Somente o braço articulado. Isso. E qual que é a fonte correta para utilização? Legal sua pergunta. Por quê? Hoje em dia, a gente vê que muitos problemas são por conta da alimentação. Sim. Tá? Principalmente de coisas sensíveis. Sensíveis como o quê? Biometria facial e antena. Às vezes o pessoal acha que é muito bom você ter uma fonte colmeia e bota tudo naquela fonte. Sim. Né? Não é legal. Porque a gente não consegue garantir que está chegando a corrente necessária para ela. Por isso, a gente pede sempre 12 volts, 3 amperes para ela. 3 amperes. Isso. Certo. A corrente tem que chegar. Não adianta você bater lá e ver, tá chegando 12 volts aqui, João, liga no nosso pós-venda, aí os meninos atendem, daí vai falar assim, e agora? Bem, cara, individualiza. Aí você pergunta, mas o que você ligou na sua fonte? Tem o módulo Guarita aqui, tem um receptor, tem a antena, tem mais não sei o quê. Já inclui outras coisas que nem... Verdade, isso é não muito vai funcionar mesmo. Não E vai. no manual dela já vem explicando sobre isso, sobre a fonte, porque como não acompanha, para dar uma orientação. Sim, E a cor, somente branca. só branco. Eu gosto de fazer muito essa pergunta, porque tem muitos clientes que chegam e querem as coisas tudo... eu quero tudo branco, eu quero tudo preto. Então é bom para deixar bem claro. Só branca, então. Só branco. Certo. Só vai ter ela na cor branca. O software Nice Siga é um lançamento, né? Isso. O que a gente tem de novidade nesse software? Bem, a ideia do Nice Siga, né, foi integrar tudo. Né? Fazer com que a Nice consiga garantir uma solução completa para o cliente. Né? Então, além do hardware, a gente consegue entregar também o software. Né? Então, o Nice Siga ele veio para isso. O Nice Siga ele veio para agilizar processos, ele veio para otimizar as coisas, ele veio para facilitar a vida do usuário. Né? O Nice Siga ele é feito, né, para condomínio, escola, empresa, hospital, estacionamento. Tudo isso você consegue fazer essa gestão pelo Nice Siga. Por quê? Ele tem o dashboard, você consegue cadastrar tipos de pessoas, zonas, você consegue também acabar cadastrando no app, né? Porque ele também tem um aplicativo para Android e para iPhone. No app você consegue fazer a gestão de encomendas, então se chegou aquela caixinha do Mercado Livre ou da China, você já sabe, você já consegue acompanhar isso pelo aplicativo. Encomendas, você também consegue fazer botoeiras virtuais. Essa da botoeiras virtuais é interessante. Por quê? Semana passada eu estava com um técnico e o técnico ele queria colocar numa entrada de um prédio 8 antenas. 8 antenas? 8 antenas. E eu falei que aquilo, mas meu Deus do céu, onde você vai botar 8 antenas? 8 antenas veiculares. Ô, louco. Por quê? Lá era um portão que não tinha recuo. E a rua que tinha na frente dele, São Paulo, né? A rua que tinha na frente dele era 2 mãos. Era a mão que ia para um lado e a outra que ia para o outro. Então ele falou assim, João, eu não tenho como, ou não tenho aonde certificar que o carro vai parar. Eu não sei aonde colocar o carro. Aí vocês já falaram para mim assim, marca na rua, mas é a mesma coisa que eu falar para uma parede. Os moradores eles não
param naquele lugar. Param na ponta, param na outra ponta, param na ponta de cá, na ponta de lá, e nunca dá certo. Então eu falei assim, cara, eu vou colocar 1 milhão de antenas, são 4 de saída e 4 de entrada, porque aí eu sei que vai ter a leitura. Eu falei assim, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, cara. Ele vai começar a acionar o que nem deveria. Os carros passando. Vai começar a saturar sinal, vai dar interferência, então não é legal. Aí eu falei pra ele assim, cara, vamos pensar melhor no que você tá pensando, né? E aí a gente começou a pensar, e eu cheguei numa solução para ele. Que agora a gente está estudando, está botando para implementar. Que é o Nice Siga. Então o que ele faria? Os moradores eles tinham muita relutância de colocar controle. Eles não queriam controle. Eles achavam uma coisa ultrapassada, eu não quero mais, mas eles também não confiavam no facial. Na Nice a gente consegue enquadrar todas essas tendências que ele tem, que o morador vai ter, a gente consegue achar uma coisa para ele. E a coisa que a gente achou foi o Nice Siga. Então o que a gente fez? A gente colocou uma botoeira virtual no aplicativo dele. Então aquele morador, quando chegasse, ele ia lá do carrinho dele lá e tum! Naquela botoeira virtual já vai chegar o evento para o guarita, de quem foi que fez esse acionamento, não fica uma coisa vaga. Então chega esse acionamento e a pessoa já consegue entrar em casa. Pelo celular mesmo, ele vai e ativa. Exatamente. Então ele consegue configurar essa botoeira virtual. Mas também se tiver sem bateria, né? Aí não dá. Aí milagre a gente também Mas uma dúvida, assim, obrigatoriamente quem for usar esse aplicativo, ele precisa ter internet no celular ou o aplicativo ele funciona só por frequência? O app vai precisar de internet. Tá? O app vai funcionar com internet. Ah, mas às vezes ele não tá com o celular ali. Por isso a gente falou com ele disso, né? Falou assim, mas e se a gente precisa de um plano B para essa sua solução? Os condôminos acharam melhor seguir esse plano do Nice Siga e deixar como backup, continuar como backup os controles que eles já tinham lá. Se dava para utilizar as duas maneiras aí no caso, até por uma questão de segurança, né? Porque no controle a gente sempre viu que dá para cadastrar um botão de pânico. No aplicativo também tem a opção pânico? Sim, você consegue manter todas as funções que a gente tem nos nossos equipamentos, a gente consegue também trazer para o software. Né? Então, como é que funciona o botão de pânico? Você consegue configurar de duas formas. Ou você aperta o botão e segura. Então, você pressionando durante ali uns 30 segundos, ele já envia o pânico para o guarita. Ou então, se você tem um controle de mais de duas teclas, no caso do Air One, você consegue configurar, por exemplo, a tecla 3 para ser o pânico. Então, em vez dele chegar e fazer o acionamento pela 1, ele vai apertar a 3. Ele aperta a 3 e gera o pânico. Assim, quem está na portaria, seja virtual ou física, já consegue visualizar que está acontecendo alguma coisa errada. E para isso ele tem que pressionar, né? Porque pode acontecer de apertar sem querer o botão pânico e aí não vai ativar lá para eles. No caso, tem que segurar mesmo. Você pode, nesse outro jeito que você configura uma tecla, então se você apertar vai aparecer o pânico. Já vai aparecer. Mas eu vou te garantir, eu moro em apartamento e já apertei 1 milhão de vezes aquele sino. Eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. É isso aí. Quanto às tags veicular, tem também para carro blindado? Tem. Hoje a gente trabalha com 2 tags, né? Que é a CR5, que ela é uma tag para veículos, vamos dizer assim, padrão, normal, né? E você cola igual sem parar, né? Então, uma lembrança para os técnicos aí. Padroniza, né? Você vai colocar só no cantinho ou só no meio. Padronizou tudo, só que tem alguns carros que a gente tem problemas. Quais são esses carros? Modelos que têm muita tecnologia no para-brisa. Então, tem alguns modelos importados que têm muita tecnologia no para-brisa e gera interferência. Outro carro, aquele que tem um para-brisa muito grande. Esse tipo de carro, a gente também tem um problema. Porque a tag vai ficar um pouco abaloada, vai ficar dobrada, e aí ele não envia a frequência correta. E carro blindado. Para essas soluções, a gente tem a tag para veículo, a tag externa. Né? Então o pessoal costuma chamar ela de tag de moto, mas é a tag para veículo blindado. Ela é uma tag externa. Aonde colocar? Aí vai ficar
a critério dele. A gente costuma falar ou naquele gradil que fica do lado da placa, então colocar ali embaixo, ou no fim do para-brisa, logo com o capô, tem uma areazinha ali, que ele também pode colar ali. Não precisa ficar necessariamente na parte de cima. Não. Pode colocar embaixo. Visivelmente, não precisa ficar visível na frente, assim. Não. Tem necessidade. Não tem necessidade. Até porque se botasse na frente o limpador de para-brisa... Não, digo mesmo na parte de baixo, assim, do carro. Que nem perto da placa e tal. Aí fica mais a critério. Não tem teria problema. Vai ficar a critério do cliente, porque às vezes ele não quer deixar ali em cima, porque ele vai falar assim, esteticamente fica feio. Então bota na placa ou bota do lado da placa que aí não teria problema ninguém ver. Legal. Não teria problema. Essa maleta a gente consegue tá homologando, tá levando até um cliente que queira fazer uma apresentação no condomínio, porque eu acho muito, muito bacana. Porque muitas vezes dentro de uma reunião de condomínio, até você passar a proposta para o cliente, né, para os moradores, eles ficam um pouco resistentes, porque eles recebem vários orçamentos e tudo mais. Levando uma maleta e mostrando como cada coisa vai funcionar, ele se sente mais seguro. E dá até mais credibilidade para o cliente também. A gente consegue estar homologando? Consegue, sim. A de Pauli? Consegue, sim. A de Pauli já tem todos os contatos com o nosso setor comercial. E com toda certeza o pessoal vai ter um prazer imenso de ajudar. Não, quando chegar a maleta e os clientes verem a maleta, eles vão pirar. É uma apresentação muito legal. Eu levo no carro, boto atrás do carro, do porta-malas, boto atrás do banco. Ela não é muito pesada. Então, e é um showroom muito bom. Né? Dá para você consegue expor todas as soluções de uma vez só. Muito legal. Certo. E uma dessas soluções é a nossa nova biometria, que é a C2 Slim. Essa é um lançamento nosso também. Eu acho que é o lançamento o mais novo. É o novo do novo. Certo. Ela é uma biometria para uso externo. Né? Então, desde a época de linear, com as nossas biometrias, o pessoal tinha um problema muito grande de ter que colocar aquela capa acrílica na biometria. E era muito feio. Meu Deus do céu. Além de esconder a marca, não era legal. Por isso, a gente fez essa biometria externa. Então, essa biometria ela tem tanto a leitura de dedo, quanto a leitura também de tag, né, de chaveiro. Ela botou na parede, vai receber chuva, sol, poeira, raio, bomba. Não, isso não. Mas não teria problema nenhum de deixar o tempo. Ela vai funcionar normalmente e é isso que ela tem que fazer. Né? Ela funciona tanto na rede quanto integrada, standalone. Legal. Moderno. Teve uns lançamentos, acho que não bem lançamento, mas atualização também de alguns controladores, né? De senha. Isso, Teve atualização de modelo também, não teve? Isso, a gente teve algumas atualizações, né? Essas atualizações são para os lançamentos que estão para vir ainda no segundo semestre, no começo do ano. Vão haver lançamentos, isso tem que sempre ter, né? Se não lançar, não tem como. Então, vão ter lançamentos. Então, todos esses lançamentos vão incorporar tudo que foi atualizado, né? Toda a gama de produtos. Então, vai para continuar dando essa boa cara que é da Nice. Legal. Bacana. Tem bastante cliente que pergunta também, ele nunca sabe quando que ele tem que atualizar novamente os softwares, né? Atualizar os equipamentos. De quanto em quanto tempo é o ideal? Olha, as atualizações do nosso software, o Nice Siga, são mensais, né? Então, todo mês o pessoal está lançando a atualização. Já para o nosso software gratuito, que é de configuração, né, que já está em um bom tempo no mercado, que é o software Guarita, acho que está no 4.5. Também são ou bimestrais ou mestralmente a gente já consegue atualizar esses softwares. Já os equipamentos, né, costumam levar um pouco mais de tempo. Né? Então, as atualizações estão aí por... Eu acredito que o técnico tem que se preocupar de 6 em 6 meses. Consulta o nosso site, vê se tem alguma coisa nova lá, ou melhor, né, liga no nosso pós-venda. Fala com os meninos lá, pede que o João pediu para falar. E... Tá gravado. Tá gravado, hein? Ó, Vicente, tá gravado, hein? Então, fala com os meninos lá, que não tem problema nenhum. Eles vão te ajudar, vão acabar falando assim, tem uma coisinha nova. Qual que é a versão que tá? Tá em tal. Então, vamos atualizar. Vou te enviar, eles encaminham para você o arquivo via WhatsApp,
só botar no pendrive, espetar no equipamento, não tem problema. E o suporte da NICE, da Linear, né, sempre foi um diferencial e continua sendo. Né? Hoje a nossa equipe é de 9 técnicos que estão lá para fazer todo o processo de pós-venda. Né? Lembrando que não é telemarketing, né? Eles são técnicos de pós-venda. Então eles estão lá para te ajudar tecnicamente. Então, se você precisa de ajuda num projeto, se você precisa desenvolver alguma coisa, se você é um integrador, né? Se você está mexendo com o NICE Siga, né? A gente tem um técnico especialista e os outros também estão aptos a te ajudar. Né? Então, vamos dizer assim, você tem um nível 1, você tem um nível 2 de atendimento. Então, são 9 técnicos que estão lá para te ajudar no pós-venda de todos os equipamentos. Né? Se está com problema, aqui eu, cara, mexi, não consegui enquadrar meu facial nas configurações de câmera certa. Liga no pós-venda, fala com os meninos, eles vão fazer o acesso remoto com você e vão largar você quando a coisa está zerada. Então, isso eu garanto. Show, isso é importante. Isso é importante. Pós-venda não tem como. E é sempre bom relembrar, para quem já tem um sistema linear instalado no condomínio, trocar tudo é bem complicado. Então, ele consegue estar adequando já com o sistema NICE também, né? Isso. A retrocompatibilidade é total. Então, todos os nossos receptores, biometrias, módulo guarita, é para funcionar. Se você vai mesclar, então tenha em mente que tem que estar tudo atualizado. Atualiza tudo, sempre. Vai mexer no receptor, vou botar um novo no antigo, vai funcionar. Só que deixa atualizado, é sempre melhor. Então, legal. Atualização sempre. João, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, por todo o conhecimento. Né? O pessoal, eu acredito que vai gostar bastante de saber de todos esses novos lançamentos, atualizações aí que eles vão colocar em prática. Muito obrigada. E eu que agradeço. Eu que agradeço a de Pauli, que é um parceiro nosso de longa data, e vamos continuar assim, de mão dada, para ajudar sempre o consumidor final. Isso aí. Agradeço, João, pela sua participação. Ana, muito obrigada. Quero agradecer a vocês também, pessoal, por acompanhar. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal. Deixe um like, se inscreve. E se tiver alguma dúvida, coloca um comentário lá que nós vamos te responder. Obrigada.